Antes de qualquer palavra, respire fundo e receba esta oração, como um abraço de Deus sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, tentando entender por que algumas coisas ainda não se resolveram, porque portas parecem demoradas, porque respostas parecem silenciosas, e porque certos detalhes da sua caminhada parecem pequenos demais para alguém notar. Mas hoje, o Senhor está lembrando o seu coração de uma verdade poderosa. Nada passa despercebido diante dele. Deus não cuida apenas das grandes batalhas. Ele também cuida do detalhe escondido, da lágrima que caiu em silêncio, da conta que preocupou você, da conversa difícil que ainda precisa acontecer, do medo que você não contou para ninguém e da decisão que pesa dentro do peito. Então, antes de continuar, se esta oração chegou até você no momento certo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Deus cuida dos meus detalhes. Faça isso como um ato de fé, declarando que o céu está trabalhando onde os seus olhos ainda não conseguem ver. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco na tua presença com o coração aberto. Eu não venho tentando esconder minhas fraquezas, nem fingir que está tudo bem, porque o Senhor conhece cada parte de mim. Tu sabes o que eu digo, mas também sabes o que eu calo. Tu conheces as minhas forças, mas também conheces os lugares onde eu já me sinto fraco. Tu enxergas as grandes lutas, mas também enxergas os pequenos detalhes que me tiram a paz. Por isso, eu te peço: entra na minha casa, entra na minha mente, entra nos meus pensamentos, entra nas minhas preocupações, entra naquilo que eu não sei resolver, Senhor. Organiza o que está confuso, acalma o que está agitado, ilumina o que está escuro e coloca as tuas mãos sobre cada situação que parece sem direção. Eu entrego a ti não apenas os meus problemas grandes, mas também as pequenas coisas que têm pesado dentro de mim. Pai, muitas vezes eu pensei que precisava resolver tudo sozinho. Eu tentei controlar cada passo, prever cada consequência, carregar cada responsabilidade, segurar cada área da minha vida com as minhas próprias mãos. Mas hoje eu reconheço que existe uma paz que só nasce quando eu descanso em ti. Existe uma resposta que não vem da minha ansiedade, vem da tua direção. Existe uma porta que não se abre pela minha força, se abre pela tua vontade, Senhor. Ensina-me a confiar no teu cuidado, mesmo quando eu não entendo o processo. Ensina-me a perceber que o teu silêncio não é abandono, que a tua demora não é esquecimento, e que os teus caminhos continuam sendo perfeitos, mesmo quando eu ainda estou atravessando o vale. Cuida dos detalhes da minha vida, Senhor, porque eu sei que quando as tuas mãos entram numa situação, até aquilo que parecia pequeno se transforma em testemunho. Meu Deus, eu te peço que visites agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita quem acordou preocupado,
Quem está indo dormir com o coração apertado, quem sorriu por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Visita quem está lutando por uma resposta na família, no trabalho, na saúde, nas finanças, no emocional ou na vida espiritual, Senhor. Que a Tua presença seja sentida de forma real, simples e profunda. Que cada pessoa perceba que não está sozinha, que não foi esquecida, que não foi largada no meio do caminho. Que o Teu amor alcance até os detalhes que ninguém percebeu. Que o Teu cuidado toque nas áreas que parecem pequenas para os outros, mas são enormes para quem está sofrendo, Pai. Mostra que Tu és Deus de perto, Deus de cuidado, Deus de providência. Deus observa cada passo e prepara cada livramento. Eu declaro em oração que nenhum detalhe da minha vida está fora do alcance de Deus. O que me preocupa, Deus vê. O que me falta, Deus sabe. O que me machuca, Deus entende. O que eu ainda não consigo explicar, Deus já conhece completamente, Senhor. Toma o controle deste dia, desta noite, desta semana, desta fase, deste caminho. Que a Tua mão esteja sobre as escolhas que eu preciso fazer, sobre as palavras que eu preciso dizer, sobre as portas que devem se abrir e sobre aquelas que precisam permanecer fechadas para minha proteção. Livra-me de decisões precipitadas, de ansiedade sem necessidade, de medo sem fundamento e de caminhos que parecem bons, mas não vêm de Ti. Eu descanso em Ti, porque o Deus que sustenta o céu também sabe cuidar do detalhe mais escondido da minha história. Senhor, coloca dentro de mim uma fé simples, mas firme. Uma fé que não precisa entender todos os caminhos para continuar andando. Uma fé que olha para os detalhes e diz: Deus já está cuidando. Que eu não termine esta oração apenas emocionado, mas decidido a confiar mais. Que a minha boca pare de declarar derrota e comece a declarar dependência. Que a minha casa seja coberta pelo Senhor. A Tua palavra me ensina que eu posso lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. E hoje eu recebo essa verdade não como uma frase bonita, mas como direção para a minha alma. Está escrito em 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, eu não quero apenas repetir esse versículo, eu quero viver esse versículo. Eu quero parar de carregar sozinho aquilo que a Tua mão poderosa pode sustentar. Eu quero deixar aos Teus pés a ansiedade que me acompanha, a pressa que me domina, a preocupação que rouba meu sono e o medo que tenta me convencer de que nada vai mudar. Senhor, se o Senhor cuida de mim, então eu posso descansar. Se o Senhor cuida de mim, então os detalhes não estão perdidos. Se o Senhor cuida de mim, então até aquilo que eu ainda não entendo está debaixo do Teu olhar. Meu Deus, quantas vezes eu me preocupei com coisas que o Senhor já estava preparando. Quantas vezes chorei por portas fechadas que, mais tarde, revelaram ser livramentos.
Quantas vezes fiquei inquieto por respostas que não vinham, sem perceber que o Senhor estava ajustando pessoas, tempos, caminhos e circunstâncias. Hoje eu te peço perdão por todas as vezes em que a ansiedade falou mais alto que a fé. Perdoa-me por medir o teu cuidado pelo que eu vejo, quando a tua mão trabalha também no invisível. Perdoa-me por achar que um detalhe esquecido por mim também foi esquecido pelo céu. Senhor, eu entrego essa necessidade de controlar tudo. Eu entrego essa vontade de ter explicação para cada processo. Eu entrego a pressa, a dúvida e a inquietação. Eu quero confiar como filho que sabe que o Pai está presente. Pai amado, cuida dos detalhes da minha casa. Cuida das conversas que precisam de paz, das palavras que precisam ser curadas, dos relacionamentos que precisam de sabedoria, das preocupações que ninguém vê e dos ambientes que precisam da tua presença. Cuida da minha família, do meu trabalho, dos meus planos e das minhas responsabilidades. Cuida do dinheiro que precisa render, da porta de emprego que precisa se abrir, da resposta que ainda não chegou, da pessoa que precisa mudar, da saúde que precisa ser fortalecida e da fé que precisa permanecer firme, Senhor. Eu te peço que organizes o que está fora do lugar. Alinhe os detalhes, prepara os encontros certos, afasta os caminhos errados. Fecha as brechas, guarda minha mente, guia meu coração. Que nada me tire da rota que o Senhor preparou para mim. Senhor, eu sei que muitas vezes o teu cuidado aparece de forma simples. Às vezes, vem por meio de uma palavra que acalma. Às vezes, por uma porta pequena que se abre. Às vezes, por uma pessoa que chega no momento certo. Às vezes, por um atraso que me livra de algo que eu não poderia ver. Às vezes, por uma resposta diferente da que eu pedi, mas exatamente igual a que eu precisava. Por isso, abra os meus olhos espirituais para perceber os sinais do teu cuidado. Que eu não despreze as pequenas providências, que eu não reclame dos processos que estão me protegendo, que eu não chame de demora aquilo que é preparo, que eu não chame de perda aquilo que é livramento, que eu não chame de silêncio aquilo que é o Senhor trabalhando no secreto. Meu Deus, nesta oração eu entrego cada detalhe do meu futuro. Entrego os planos que ainda estão no papel, os sonhos que ainda parecem distantes, as promessas que ainda não se cumpriram e as respostas que ainda estão sendo geradas. Senhor, trabalha onde eu não alcanço, age nos bastidores, toca corações, muda cenários, nos para caminhos, faz conexões que eu jamais conseguiria fazer sozinho. E quando eu estiver tentado a duvidar, lembra-me de que o Senhor nunca perdeu o controle. Quando eu olhar para a vida e achar que está tudo parado, lembra-me de que raízes crescem em silêncio antes da árvore aparecer. Quando eu pensar que detalhe não importa, lembra-me de que o Senhor conta até os fios da nossa cabeça e vê até o que ninguém valoriza. Eu confio em Ti, Senhor, porque o Teu cuidado é perfeito. Pai, eu aceito o convite de descansar em Ti. Não quero fazer da minha mente um lugar de guerra todos os dias. Quero fazer do meu coração um altar onde a Tua paz permanece. Por isso, quando eu terminar esta oração, que eu continue lembrando que o Senhor não trabalha apenas
quando eu sinto arrepios ou vejo sinais grandes. O Senhor trabalha também no silêncio, no detalhe e tempo certo, no caminho simples e na resposta que amadurece aos poucos. Que essa verdade me acompanhe hoje, que eu não perca a sensibilidade de agradecer pelas pequenas respostas, pela ligação que chega, pela paz que volta, pela ideia que nasce, pela força para levantar, pela pessoa que ajuda, pelo livramento que só depois eu entendo. Treina meu coração para reconhecer que o cuidado faz um barulho. Senhor, se o Senhor cuida de mim, então eu posso descansar. Se o Senhor, eu me lembro da história de Ruth, uma mulher que parecia ter perdido quase tudo, mas que nunca saiu do alcance do teu cuidado. Ela perdeu o marido, deixou sua terra, caminhou com Noemi sem saber como seria o amanhã. Chegou a Belém sem garantias humanas. Para muitos, aquela história parecia marcada por dor, necessidade e incerteza. Mas o Senhor estava cuidando dos detalhes. O campo onde Ruth foi colher espigas não era qualquer campo. O homem que percebeu sua presença não era qualquer homem. A bondade que ela recebeu não era coincidência. O Senhor estava conduzindo passos simples para construir uma grande providência. Pai, essa história me ensina que o Senhor usa caminhos comuns para realizar planos extraordinários. O que parece acaso para os olhos humanos pode ser direção para quem está debaixo da tua mão. Meu Deus, assim como Ruth foi conduzida ao campo certo, conduz também os meus passos para os lugares certos. Leva-me aos ambientes onde existe provisão, direção e propósito. Afasta-me dos lugares que parecem promissores, mas podem me ferir. Livra-me de escolhas movidas apenas por desespero. Que eu não entre em campos errados por medo de faltar pão. Que eu não aceite qualquer caminho só porque estou cansado de esperar. Senhor, guia-me com cuidado. Coloca-me diante das pessoas certas, das oportunidades certas, das respostas certas e das portas que carregam a tua paz. Que eu reconheça quando uma oportunidade vem de ti, e também reconheça quando uma proposta precisa ser recusada. Dá-me discernimento para perceber os detalhes que o Senhor está usando para me proteger e me abençoar. Pai, a história de Ruth também me mostra que o Senhor não esquece quem continua fiel, mesmo em dias difíceis. Ela não tinha tudo resolvido, mas continuou caminhando. Ela não sabia o final da história, mas decidiu permanecer. Ela não entendia todos os detalhes, mas fez o que estava ao seu alcance. Senhor, eu te peço essa mesma força. Ajuda-me a não parar no meio do processo. Ajuda-me a continuar fazendo bem, mesmo quando estou cansado. Ajuda-me a permanecer fiel, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Ajuda-me a não desistir da fé por causa de uma fase difícil. Que eu entenda que cada passo simples de obediência pode se tornar uma ponte para uma grande resposta. Que a minha rotina seja tocada pela tua presença e que o meu esforço seja coberto pela tua graça. Senhor, às vezes eu olho para os detalhes da minha vida
e penso que são pequenos demais para entrar numa oração. Mas a história de Ruth me mostra que o Senhor age na espiga recolhida, no campo escolhido, no encontro inesperado, na palavra de bondade, no olhar de favor e no tempo certo. Então eu te apresento os detalhes que talvez eu tenha tentado ignorar. Apresento a preocupação com a comida, com o trabalho, com a família, com a casa, com a saúde, com as contas, com a resposta de alguém, com uma decisão pendente e com a paz que eu preciso ter, Senhor. Entra nesses detalhes. Faz o que só tu podes fazer, que pequenas portas se tornem grandes testemunhos, que pequenos sinais renovem a minha esperança, que pequenas providências me lembrem que o Senhor está presente. Meu Deus, se hoje a minha história parece simples, silenciosa ou até marcada por perdas, eu ainda escolho confiar, porque Ruth não sabia que sua fidelidade faria parte de uma história maior. Ela não sabia que Deus estava escrevendo o futuro onde ela só via sobrevivência. Ela não sabia que por trás de cada detalhe havia propósito, Senhor. Eu também não sei tudo que o Senhor está escrevendo, mas eu creio que a tua mão está presente. Transforma minhas dores em aprendizado, meus atrasos em proteção, minhas perdas em recomeço e minha caminhada em testemunho. Que eu não despreze o dia pequeno, que eu não desanime por causa do começo simples, que eu não me compare com ninguém. Eu entrego minha história ao Deus que cuida dos detalhes e transforma campos de necessidade em lugares de provisão. Senhor, se existe alguém ouvindo esta oração e sentindo que sua vida está pequena, esquecida ou sem importância, visita esse coração agora. Mostra que o Senhor não mede uma história pela aparência do momento. Ruth estava num campo recolhendo espigas, mas o céu estava alinhando o destino. Assim também, enquanto eu faço o que posso, que o Senhor faça o que eu não posso. Enquanto eu caminho simples, que o Senhor prepare o extraordinário. Enquanto eu obedeço hoje, que o Senhor cuide do amanhã. Pai, ajuda-me a não abandonar o campo antes da provisão aparecer. Ajuda-me a não desprezar os pequenos começos, os passos lentos e os recomeços humildes. Se o Senhor está no processo, então existe propósito até naquilo que parece simples. Que eu tenha coragem para continuar, sabedoria para esperar e humildade para receber, pondo o jeito que o Senhor quiser enviar. Que minha história também revele que Deus nunca sentencia. Pai, agora eu oro pelos detalhes que mexem com a minha mente. Há pensamentos que parecem pequenos, mas roubam muita paz. Há preocupações que chegam devagar e, quando percebo, já tomaram espaço dentro de mim. Senhor, guarda minha mente. Silencia as vozes que me levam para o medo, para a comparação, para a culpa e para a insegurança. Que eu não fique preso imaginando tragédias que nunca aconteceram. Que eu não sofra antes da hora por situações que o Senhor ainda está conduzindo. Que eu não me perca tentando resolver mentalmente aquilo que precisa ser entregue espiritualmente. Senhor,
Coloca ordem nos meus pensamentos, faz a minha alma respirar. Dá-me serenidade para viver um dia de cada vez, sem carregar o peso de todos os amanhãs, de uma só vez. Senhor, cuida também dos detalhes emocionais. Cura aquilo que eu escondi por muito tempo. Toca nas feridas que parecem pequenas para os outros, mas ainda doem dentro de mim. Restaura a confiança que foi quebrada, a alegria que foi diminuindo, a esperança que foi cansando e a fé que foi sendo atacada pelas lutas. Pai, que a Tua presença entre nos lugares silenciosos da minha alma, onde houve rejeição, derrama amor. Onde houve abandono, derrama a presença. Onde houve medo, derrama a segurança. Onde houve confusão, derrama a direção. Onde houve tristeza, derrama consolo. Eu não quero apenas que as coisas ao meu redor mudem. Eu também preciso que algo dentro de mim seja curado. Cuida de mim por inteiro, Senhor, até nos detalhes que eu não sei explicar. Meu Deus, eu te peço sabedoria para não tratar como pequeno aquilo que está me adoecendo por dentro. Às vezes, uma palavra mal recebida, uma cobrança, uma comparação, uma decepção ou uma espera prolongada vai se acumulando dentro do coração. E quando eu percebo, já estou pesado, impaciente e sem forças. Senhor, limpa o meu interior. Arranca de mim a amargura, o ressentimento, a ansiedade, a pressa e a sensação de estar sozinho. Ensina-me a descansar sem culpa. Ensina-me a pedir ajuda quando for necessário. Ensina-me a falar com mansidão, a ouvir com paciência e a esperar com fé. Que eu não transforme pequenos ferimentos em grandes prisões. Que a Tua graça me ensine a soltar o que não preciso carregar. Pai, cuida dos detalhes espirituais. Reacende em mim o desejo de buscar a Tua presença. Que eu não ore apenas nos dias de aperto, mas também nos dias de gratidão. Que eu não me aproxime de Ti somente quando preciso de respostas, mas porque a Tua presença é o meu lugar de descanso, Senhor. Fortalece minha fé nas pequenas atitudes, numa oração feita com sinceridade, numa leitura bíblica feita com fome, num louvor cantado com lágrimas, numa decisão de perdoar, numa escolha de obedecer. Que eu entenda que grandes mudanças começam em pequenos altares levantados dentro da rotina. Ensina-me a Te perceber no simples, no comum, no silêncio, no detalhe, no cuidado diário que muitas vezes passa despercebido. Senhor, eu entrego os detalhes que envolvem pessoas. Coloca paz nas minhas relações. Dá-me discernimento para saber quem deve permanecer perto e quem precisa ficar distante. Livra-me de alianças que sugam minha fé, de conversas que alimentam medo, de influências que me afastam da Tua vontade, de sentimentos que confundem meu coração. Também me ajuda a ser instrumento de paz. Que minhas palavras não firam sem necessidade. Que minhas atitudes revelem maturidade. Que meu silêncio, quando necessário, seja guiado pela sabedoria e não pelo orgulho, Pai. Cuida dos encontros, das despedidas,
das reconciliações, das respostas e dos limites, que tudo aquilo que envolve minha vida seja alinhado pela tua mão. Porque quando o Senhor governa os detalhes, até os relacionamentos encontram direção. Senhor, eu também te peço que me ajudes a ter paciência comigo. Nem sempre eu vou entender tudo de imediato. Nem sempre vou reagir da melhor forma. Nem sempre vou acordar forte. Mas eu quero permanecer perto de ti. Quando eu falhar, levanta-me. Quando eu me preocupar demais, chama-me de volta para a oração. Quando eu perder a calma, ensina-me novamente o caminho da paz. Que os detalhes da minha transformação também estejam em tuas mãos, porque eu preciso ser cuidado por dentro. Pai, se hoje eu não consigo explicar tudo o que sinto, recebe minha oração mesmo assim. Há lágrimas que são oração, há suspiros que são entrega, há silêncios que o Senhor entende. Eu não preciso ter palavras perfeitas para ser ouvido por ti. Eu preciso apenas de um coração sincero. Então, toma meus pensamentos, minhas emoções e minhas reações. Trabalha nos detalhes da minha personalidade, cura minhas inseguranças e faz nascer em mim uma confiança mais madura, mais calma. Senhor, eu oro agora pelos detalhes materiais e pelas necessidades que fazem parte da vida diária. O Senhor sabe que há contas, responsabilidades, compromissos, trabalho, alimento, moradia, transporte, estudo, saúde, família e tantas situações que precisam de cuidado. Às vezes, parece que a preocupação vem justamente das coisas pequenas do dia a dia, mas elas se juntam e se tornam um peso grande, Pai. Eu te peço provisão com sabedoria. Abre portas honestas. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Mostra caminhos de organização. Livra-me de desperdícios, de decisões impulsivas e de acordos que possam me trazer prejuízo. Que eu não viva dominado pelo medo da falta, mas também que eu aprenda a administrar com responsabilidade aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. Meu Deus, cuida daquilo que eu preciso e ainda não tenho. Cuida da resposta que ainda não chegou, do documento que precisa ser resolvido, da conversa que precisa acontecer, da oportunidade que está sendo preparada, do recurso que precisa aparecer e da porta que precisa se abrir no tempo certo, Senhor. Eu creio que a tua providência não falha, mas eu também peço que prepares meu coração para reconhecer a resposta quando ela vier. Às vezes, o Senhor envia a solução de uma forma diferente da que eu imaginei. Às vezes, a bênção chega simples, pequena, sem aparência grandiosa, mas carrega exatamente o cuidado necessário. Então abre os meus olhos para não rejeitar o que vem de ti, só porque não veio do jeito que eu planejei. Pai, cuida dos detalhes do meu caminho profissional. Abençoa minhas ideias, meus projetos, meu esforço, minha dedicação e as oportunidades que ainda estão por vir. Se existe uma porta que o Senhor quer abrir, prepara-me para entrar com humildade e responsabilidade.
de ambientes que me quebram por dentro, de injustiças escondidas, de promessas vazias e de caminhos que parecem bons, mas afastam minha alma da paz. Senhor, coloca pessoas justas no meu caminho, que o meu trabalho seja visto no tempo certo, que minha dedicação produza fruto e que eu não perca a fé quando o reconhecimento demorar. O Senhor vê o que ninguém vê. Senhor, cuida dos detalhes da minha saúde e da saúde de quem eu amo. Fortalece o corpo, acalma a mente, renova as forças e guia cada decisão necessária. Dá sabedoria para buscar, cuidado quando for preciso, disciplina para fazer o que me faz bem e fé para não me desesperar diante das preocupações. Pai, toca nas dores físicas, nas dores emocionais e nos cansaços acumulados. Que o teu amor traga descanso, que a tua paz visite os quartos, as casas, os hospitais, os lugares de espera e os corações aflitos. Eu oro por quem está cansado de lutar contra uma preocupação constante, Senhor. Envolve essa pessoa com esperança e mostra que, mesmo no processo, ela não está sozinha. Meu Deus, que a minha vida seja prova de que o Senhor cuida dos detalhes, que eu olhe para trás e veja que nada foi por acaso. Aquele atraso, aquela resposta, aquele livramento, aquela pessoa que saiu, aquela pessoa que chegou, aquela porta fechada, aquele recomeço, aquele pequeno sinal de esperança. Que eu aprenda a agradecer antes de entender tudo, que eu tenha fé para caminhar enquanto a resposta ainda está sendo formada. Que eu tenha humildade para aceitar o teu tempo, que eu tenha sensibilidade para perceber a tua mão nas pequenas coisas, e que, quando a vitória chegar, eu não diga que foi sorte, coincidência ou força minha. Eu direi que foi Deus, o Deus que cuidou dos detalhes quando ninguém mais podia cuidar. Senhor, que eu não tenha vergonha de apresentar a Ti as necessidades simples da minha vida. O Senhor se importa com o pão de cada dia, com a roupa, com o descanso, com o caminho, com o trabalho, com a família, com a mesa, com a rotina. Nada disso é pequeno demais para o teu amor. Por isso, eu te peço, visita a minha realidade prática. Dá-me equilíbrio, abre caminhos, traz recursos, guia decisões e faz florescer o que hoje parece limitado. Eu confio na tua provisão. Pai, eu entrego também os detalhes das decisões que preciso tomar. Nem sempre o caminho mais rápido é o melhor, nem sempre o convite mais bonito vem de ti, nem sempre a porta mais fácil carrega paz. Por isso, guia-me, que eu não seja enganado pela aparência das coisas, que eu aprenda a ouvir a tua voz antes de agir, que meus passos sejam firmes, meus olhos atentos e meu coração obediente. O Senhor sabe o que combina com o meu propósito, e eu quero seguir a tua direção, que eu tenha sabedoria. Senhor, neste último momento desta oração, eu quero entregar tudo de forma completa. Entrego os detalhes que eu falei e os detalhes que esqueci.
Entrego aquilo que sei pedir e aquilo que nem sei colocar em palavras. Entrego minhas preocupações de hoje, minhas memórias de ontem e meus medos sobre amanhã. Pai, recebe tudo em tuas mãos. Eu não quero sair desta oração do mesmo jeito que entrei. Eu quero sair mais leve, mais firme, mais confiante e mais sensível à tua presença. Que a minha fé não dependa apenas de grandes sinais, mas também da certeza de que o Senhor está comigo nos pequenos passos. Que eu saiba reconhecer teu cuidado no amanhecer, na porta aberta, no livramento silencioso, na paz inesperada, na força renovada e na resposta que chega no tempo certo. Meu Deus, eu declaro que a ansiedade não terá a última palavra sobre mim. O medo não governará minhas decisões. A pressa não roubará minha paz. A comparação não apagará minha gratidão. O cansaço não destruirá minha fé. Eu pertenço ao Deus que vê, ao Deus que cuida, ao Deus que sustenta, ao Deus que prepara e ao Deus que guia. Mesmo quando eu não souber o próximo passo, eu confiarei no Senhor. Mesmo quando as coisas parecerem confusas, eu me lembrarei de que o Senhor não se perde nos detalhes. Mesmo quando eu sentir que ninguém entende, eu descansarei sabendo que o Senhor entende tudo, Pai. Segura minha mão e me ensina a caminhar com confiança. Senhor, abençoa esta pessoa que permaneceu até aqui em oração. Que ela sinta paz agora, que ela receba direção, que ela tenha o coração fortalecido, que ela enxergue sinais do teu cuidado ainda hoje. Que aquilo que parecia pesado comece a ser organizado pela tua mão. Que as preocupações sejam substituídas por confiança e que a confiança produza descanso, Pai. Visita a casa dessa pessoa, visita sua família, visita sua rotina, visita seus planos, visita os seus pensamentos. Que cada área seja tocada pelo teu amor. E se havia algum detalhe que parecia perdido, esquecido ou sem solução, que agora seja colocado diante do teu altar. Porque nada é pequeno demais para o teu cuidado e nada é grande demais para o teu poder. Eu tomo posse pela fé de uma nova postura diante da vida. Eu não vou mais viver como se estivesse sozinho. Eu não vou mais olhar para os detalhes com desespero, mas com oração. Eu não vou mais carregar em silêncio aquilo que posso entregar ao Pai, Senhor. Quando a preocupação bater a porta, eu vou me lembrar da tua palavra. Quando a dúvida tentar crescer, eu vou me lembrar da história de Ruth. Quando o medo tentar me dominar, eu vou me lembrar de todas as vezes em que o Senhor já cuidou de mim. Eu creio que o mesmo Deus que cuidou ontem está cuidando hoje e continuará cuidando amanhã. A minha história não está solta, a minha vida não está abandonada. Meus detalhes estão nas mãos de Deus. Pai, eu finalizo esta oração dizendo: seja feita a tua vontade. Cuida de mim no visível e no invisível. Cuida das grandes decisões e dos pequenos caminhos. Cuida do que eu posso resolver e do que está fora do meu alcance. Cuida daquilo que eu entendo e daquilo que ainda me confunde. Que a tua paz guarde meu coração, que a tua luz guie meus passos, que a tua voz me dê direção.
de hoje eu viva com a certeza de que o Senhor está trabalhando nos detalhes. Em nome de Jesus eu oro, confio e descanso, amém. E agora, Senhor, sela esta oração com a tua presença. Que cada palavra dita que suba como entrega sincera diante do teu trono. Que nenhuma preocupação volte a ocupar o lugar que pertence à fé. Que nenhuma voz de medo seja mais forte do que a tua voz de cuidado. Que a minha vida caminhe debaixo da tua direção. E que cada detalhe, desde o mais simples até o mais difícil, seja conduzido por ti. Eu recebo paz, renovo minha confiança e descanso no teu amor. Amém e amém. Senhor, que esta oração continue ecoando dentro de mim. Depois que o vídeo terminar, que eu volte para minha rotina com outra postura, com mais fé, mais calma e mais esperança. Que cada vez que eu olhar para uma preocupação pequena ou grande, eu me lembre de dizer: Deus também está cuidando disso. E que essa declaração seja mais forte do que a ansiedade, mais forte do que a dúvida, mais forte do que qualquer pensamento de derrota. Minha vida está guardada em ti. Senhor, que minha fé seja renovada todas as vezes que eu me lembrar desta oração. Que o meu coração não volte a se prender ao desespero. Que eu repita quantas vezes for necessário que os detalhes estão nas mãos de Deus. E quando eu não enxergar nada mudando, que eu continue confiando, porque o Senhor trabalha de formas que os meus olhos nem sempre conseguem acompanhar. Que esta oração seja semente de descanso dentro do tempo certo. Meu Deus, eu declaro que a ansiedade não terá ou de mim depois